Eu tenho grande expectativa que irmãos aqui que oram em línguas aquém do que deveriam, e aqueles que não oram em línguas vão orar hoje, a partir de hoje, em o nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para você, e eu vou te provar com as Escrituras. Há muita confusão acerca dessa manifestação, desse dom do Espírito, o orar em línguas. Há muitos excessos de fato. Eu acho que já houve um tempo que havia mais resistência ao dom. Há uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, eram pequenos grupos de pessoas que fluíam e havia mais gente resistindo ao dom do orar em línguas do que favorável. Mas de uns anos para cá, cumprindo o que está descrito no livro de Joel, que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado numa medida extraordinária. A Bíblia diz que nos últimos dias toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então a gente está vendo dias de um derramar muito agressivo do Espírito Santo. Então não é mais como 20 anos atrás, que poucas pessoas tinham acesso ao falar em línguas, a maioria tinha resistência. Hoje não, hoje tem muita gente orando em línguas. A gente está mais para o momento da igreja de Coríntios. O que acontece ali na igreja, no livro de Coríntios, na igreja de Corinto? Eles também tinham um grande fluir do Espírito. Não faltava a eles manifestação de nenhum dom. E eles eram muito agressivos na manifestação do falar em línguas. Mas havia muita desordem, excesso. Havia muita confusão. E diferente do que alguns querem fazer nesse tempo que nós estamos vivendo, que também há excessos e confusão, muita coisa esquisita, né? Muita gente dizendo que está fluindo no dom, mas é só para trazer escândalo para a igreja. Muita gente usando de dons para se promover, para parecer espiritual. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Irmãos, dons espirituais não são sinônimo de maturidade espiritual. Ok? Falar em línguas não é sinônimo de maturidade espiritual. É um caminho para se edificar espiritualmente, como nós vamos aprender hoje, mas não é sinônimo de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é fundamento na palavra, fruto do Espírito, caráter. Não é sinônimo de vida de saúde espiritual você fluir nos dons, porque a igreja de Corinto, ali no livro de Coríntios, ela está sendo exortada por Paulo por ser imatura, e não falta dom nenhum. Mas também Paulo não chega para eles dizendo: pare com esse negócio, já que a gente está tendo excesso, então corta o mover. Não, pelo contrário, nos últimos versículos do capítulo 14, que nós vamos ler vários versículos dele hoje, Paulo vai dizer: não proibais o falar em línguas. E ele vai dizer para quem gosta muito do reteté: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Você acha que ele estava querendo desanimar esse povo de orar em línguas? Se ele está dizendo: ó, vocês acham que vocês oram? Eu oro mais do que todos vocês. Que jeito estranho que alguns têm a interpretação que Paulo estava querendo apagar o fogo. Não, ele estava canalizando o fogo. Ele estava amolando o machado. Ele não estava dizendo: joga o machado fora. Ele estava dizendo: vamos amolar esse machado e vamos usar direito. Então Paulo, ele não está jogando água. Ele está colocando lenha na fogueira e canalizando o fogo para que ele seja usado da maneira correta. Ele está dizendo para esse povo: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele não queria que eles parassem de orar em línguas. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, parecido com os dias de Paulo, que tem muita confusão, não numa igreja, uma comunidade como em Corinto, mas por causa da internet a gente vê muita confusão em tudo quanto é canto. Tem muita gente que já fluiu no mover, já fluiu no dom de oração em línguas, na prática, e hoje tem vergonha de fluir. Por quê? Porque a imagem que nós temos e o que nós nos assemelhamos é aquelas loucuras da internet. Pichanchu, pichanchai, negócio assim meio doido.
umas coisas esquisitas, pregador pregando em línguas, pregador, né, que não termina a frase, começa falando em português, e na hora, Deus manda te dizer, e termina em línguas. Deus mandou dizer o quê? Se não tem intérprete? Então a gente vê esses excessos e a gente tende a ficar travado. Mas a nossa resposta tem que ser diferente. Se há confusão, se há excesso, nós temos que nos apossar ainda mais do fluir. Nós temos que nos apossar ainda mais do dom e sermos canal de saúde para a vida da igreja. Não temos a opção de abandonar aquilo que você vai ver hoje, que Paulo diz que é saúde espiritual, que é para o seu crescimento espiritual. Não é porque tem gente vendendo cura na internet, se você pagar, você vai receber cura. Dá uma oferta de 2.000 aqui que você vai receber cura. Não é porque tem gente fazendo isso que a gente vai deixar de crer que Deus usa pessoas para curar, que Deus cura na igreja. Não, nós vamos ser a opção saudável, a opção equilibrada. Amém? Então vamos lá. Eu quero responder alguns questionamentos. Primeiro questionamento a respeito do dom de línguas. Línguas eram idiomas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abre a sua Bíblia lá. Se vocês fossem pentecostal de fato, quando eu falei abre Atos 2, você já tinha, meu Deus, aleluia! Mas é de manhã, né? Não dá para esperar muito ainda de vocês vão pegar no ritmo, pegar no tranco. Atos 2. E quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como que de fogo. Preste atenção nessa parte que nós devemos voltar aqui depois. E pousou sobre cada um deles. Diga, cada um deles. Diga comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Há duas linhas de interpretação acerca desse texto, mas nenhuma delas, a mais pessimista, de que aqui foi uma manifestação, que é bênção também, uma manifestação sobrenatural de idioma, ela não tem qualquer autoridade para diminuir a veracidade da manifestação da linguagem espiritual, do falar em outras línguas, falar de maneira espiritual, que é o dom que nós conhecemos hoje. E eu vou te mostrar o porquê. Há duas linhas. A primeira linha é de que ali eles oraram falando outro idioma. Cada um falava no idioma das pessoas que estavam ali, porque eu não vou continuar lendo aqui por causa do tempo. Você vai ver que foi uma manifestação de um testemunho que gerou conversão, que gerou um impacto nas pessoas que estavam ali, porque depois que eles foram cheios com essa presença, depois que eles receberam línguas como que de fogo, como diz aqui, depois que eles começaram a falar, a Bíblia diz que havia pessoas ali de várias regiões, várias nacionalidades, e cada um entendia conforme o seu idioma, na sua linguagem. Então há quem diga, a primeira linha, de que eles falavam hebraico, aramaico e outras línguas lá, e aí cada um foi entendendo. Então não foi uma linguagem espiritual, foi um idioma, e cada um ali foi ouvindo a pregação da palavra de acordo com a sua nacionalidade. Uau, isso também é maravilhoso. Eu creio nessa manifestação do Espírito. Nós cremos que o Espírito Santo também faz isso. Eu conheço testemunhos de pessoas que falaram outro idioma a primeira vez por uma manifestação do Espírito Santo, sem nunca ter estudado o inglês,
falou inglês e interpretou uma pessoa em inglês. Então isso também é uma manifestação do Espírito. Agora, ainda que em Atos 2, a oração tenha sido, a linguagem aqui tenha sido idioma e não tenha sido língua estranha, isso não muda o fato de que existe uma manifestação espiritual chamada língua estranha. Eu vou te provar isso daqui a pouco. A segunda linha é de que eles falaram em outras línguas, em línguas estranhas, linguagem que não há idioma nenhum, e cada um que estava ali, das nacionalidades, recebeu por inspiração e poder do Espírito interpretação. As pessoas estavam falando em línguas estranhas, na linguagem espiritual que nós oramos na igreja, e aí quem estava ouvindo, ouviu, porque o Espírito Santo manifestou nela o dom de interpretação, e elas entenderam no idioma delas. Bill, qual que é a sua linha? A minha linha é de que eles oraram em outras línguas e as pessoas receberam interpretação. Mas respeito se você crê que eles receberam ali o idioma e já falou e as pessoas entendiam porque era o idioma delas, não tem problema. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, abre a sua Bíblia aí. Quando Paulo vai falar sobre orar em línguas, ele diz que há um orar em línguas que possui uma característica. 1 Coríntios 14, 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala o homem, mas de fato ninguém, diga comigo, ninguém a compreende, pois em espírito fala mistérios. Aí eu pergunto, isso aqui agora, Paulo pode estar falando de idioma? Interpretação de português, irmão. Quais as características dessa manifestação que Paulo diz? Primeiro que ele chama de língua estranha, né? Não fala a homens. Uai, idioma fala a homens. Ok? Não fala a homens, mas a Deus. Ninguém que fala inglês está falando exclusivamente a Deus. Está falando às pessoas. E o mais importante, de fato, diga comigo, ninguém a compreende, pois em espírito fala mistérios. Então existe sim uma linguagem espiritual que não é idioma, que é por inspiração do Espírito Santo, que nós vamos aprender aqui hoje, que não é para comunicar, a não ser com interpretação, algo da parte de Deus para alguém, mas é para comunicar coisas de Deus para você, para edificar a sua vida espiritual. Então, tudo bem, se alguém crê que Atos dos Apóstolos foi idioma, cabe essa interpretação, porque nós sabemos que o dom de Deus também se manifesta assim. Mas nas inúmeras outras vezes que as pessoas são batizadas no Espírito Santo no livro de Atos, é inegável que a manifestação do orar em línguas é a descrita aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Fala a Deus, de fato ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Existem 3 dons de línguas, irmãos. Guarde isso aqui. Idioma. Por vezes o Espírito Santo dá isso ao missionário, aquele que está no campo, para a necessidade da pregação da palavra. Idioma. Oração em línguas, que é o que todo cristão ora, ainda que não expresse e deveria expressar. É um dom dado por Deus para todos. Idioma, quando Deus quiser, a hora que Ele quiser, segundo a necessidade que Ele assim achar. Oração em línguas, Deus já deu, está liberado para todo cristão nascido de novo, batizado no Espírito. E existe o terceiro, que esse também é quando Deus quiser,
a hora que Deus quiser, do jeito que Deus quiser, que é variedade de línguas. O que é variedade de línguas? É quando há oração em línguas, o dom que nós usamos para a nossa vida de edificação, para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, e a interpretação. Quando eu oro em outras línguas e tenho interpretação da parte de Deus, ou alguém na igreja, nossa, você orou em línguas, mas eu entendi isso que Deus está falando. Aí equivale a profecia. Esse dom, Paulo diz que todo aquele que ora em línguas para a sua edificação deve buscar variedade de línguas, deve buscar ter um fluir para também edificar outras pessoas. Mas esse fluir não é para todos. Deus manifesta quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Vamos continuar. Todos podem falar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, já vai agora e deixa sua Bíblia lá em 1 Coríntios agora, porque a gente vai ficar muito lá. 1 Coríntios capítulo 14. Para que você entenda sobre as 3 manifestações do falar em línguas que eu disse acima. Lembrando que é idioma, oração em línguas e variedade de línguas. Guarde isso aqui. Um dom é para os incrédulos, idioma, para a pregação da palavra. Outro para mim, para a minha edificação. E outro para a edificação do corpo, quando há interpretação. Agora 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Olha a declaração de Paulo. Você acredita que Paulo, quando diz inspirado pelo Espírito Santo? Amém? Quando Paulo está falando, ele está falando guiado, governado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. E jamais Paulo diria, eu quero que todos vocês falem em línguas, se não é para todos. Como ele ia dizer que queria que todo mundo falasse em línguas, se não é uma coisa que é liberado para todos? E outra coisa, se esse falar em línguas que nós estamos estudando aqui, é para a edificação, como você vai aprender, da sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, se Deus der para um e não der para outro, Deus está possibilitando que um cresça espiritualmente e outro não. Deus está fazendo acepção de pessoas. Quando é o dom para manifestação na vida dos outros, aí sim, Deus dá para uns a hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser, como diz a palavra. Mas aí é para falar na vida dos outros, e existem vários dons. Um flui em cura, o outro flui em interpretação, o outro flui em profecia, outro flui no dom da fé. Há diversos dons, o Espírito é o mesmo, mas as manifestações são diversas. Agora, quanto ao orar em outras línguas, Paulo vai dizer que daqui a pouco a gente vai ler mais, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Se é para o nosso crescimento espiritual, como Deus pode querer que todos cheguemos à maturidade da fé, se Ele deu um meio para facilitar o caminho para uns e para outros não? Não faz sentido. Embora fica claro aqui a declaração de Paulo. Olha isso aqui. Eu quero que todos vocês falem línguas. Eu quero que todos vocês fluam nesse mover. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 17. Espera aí, está errado. Marcos 16, eu acho. Espera aí. Segura aí onde você está aí que eu já volto. Marcos 16, não é isso? Marcos 16. Qual? Isso.
Minha Bíblia está colada, que eu não estou achando de jeito nenhum. Agora vai. Aí. 16, 17. Pega o 16 primeiro. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Só para você entender de que tipo de pessoa, de crente, que Paulo está falando. Que Marcos está falando. É verdade, no livro de Marcos, Jesus está falando, né? Que tipo de cristão que Jesus está falando no livro de Marcos? Ele está falando não de um cristão super maduro, não de um dos 12, não de um discípulo maduro, não. Ele está falando sobre aquele que for batizado, novo convertido mesmo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Quem vai fluir nesse mover? Aquele que for batizado. Porque você vai aprender hoje que a oração de língua estranha, os gemidos inexprimíveis, palavras que não podem ser expressadas em idioma algum, é a linguagem do Espírito. O Espírito não fala hebraico, o Espírito não fala aramaico, ele fala gemidos inexprimíveis, ele fala uma linguagem espiritual. E você expressando na sua boca, não, o Espírito Santo está orando isso dentro de você. Aleluia. Por que orar em línguas? Vamos lá. Primeiro que é a vontade de Deus. Como nós já descobrimos aqui, que Paulo jamais ia expressar isso de maneira irresponsável. Se Paulo está dizendo que gostaria que todos fluíssem, essa é a vontade de Deus. Mas eu vou te dar bons, poderosos motivos para você se abrir para esse fluir do Espírito. Fala mistérios com Deus. Nós já lemos lá em 1 Coríntios 14, verso 2. Mas agora eu quero que você venha comigo para você entender os mistérios em 1 Coríntios capítulo 2 agora. 1 Coríntios capítulo 2, um texto muito usado de forma manca, em parte. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 ao 13. Mas como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Geralmente as pessoas leem esse texto e param aqui. Olha, o que Deus tem prometido para você é coisas que o olho não viu, que nem penetrou o coração humano. Ou o pastor vai e libera essa palavra. Olha, igreja, o que Deus tem prometido para nós é coisa que o olho não viu, que não penetrou o coração humano. É mistério, aleluia. E todo mundo celebra, festeja. Glória a Deus, é uma boa coisa. Mas o texto continua, olha isso aqui, e fica mais poderoso. Não sei por que a gente não continua. Olha só que coisa linda. Essas coisas que o olho não viu, que nem penetrou o coração humano, olha o que diz aqui o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Essas coisas que o olho não viu, que não penetrou o coração humano, essas maravilhas, esses mistérios, o Espírito Santo sabe o que é. E Ele comunica essas coisas ao nosso espírito. Vamos continuar. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então entenda uma coisa, quando você está falando em outras línguas, você está manifestando a comunicação do Espírito que já está acontecendo dentro de você. O Espírito está o tempo todo comunicando coisas de Deus ao seu espírito. Vamos continuar. E por ser mistério, fala mistérios com Deus, o diabo não entende. O diabo não consegue compreender, há uma interpretação errada a respeito do orar em línguas que não é bíblica e não tem nenhum lugar que descreva isso. Que falar em línguas é a língua dos anjos. Não, não é língua dos anjos não, irmão. Nem os anjos entendem. E se fosse língua dos anjos, o diabo poderia entender. E o texto diz que ninguém mesmo, só Deus. E através do Espírito, quando nós interpretamos, nós entendemos. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, Deus está liberando coisas na sua boca, liberando coisas no ambiente, que o diabo não consegue compreender, portanto não consegue se preparar para responder. Então quando você está gastando tempo orando em línguas, você está manifestando, como você vai aprender daqui a pouco, a vontade de Deus, que você naturalmente pode não saber o que é, mas pela fé, você confia na oração em línguas, como nós vamos aprender já já, e você manifesta isso e o diabo fica perdido, sem poder se preparar para sequer responder, a se opor. Então por isso é extremamente poderoso falar mistérios com Deus. Vamos continuar. Porque edifica a você mesmo. Volta lá 14, 1 Coríntios 14. Falei que você ia folhear bastante a Bíblia hoje. 1 Coríntios 14. Verso 4. O que fala em uma linguagem desconhecida, ou na sua tradução em língua estranha, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí eu te faço uma pergunta: edificar a si mesmo é algo ruim ou bom? Maravilhoso. Edificar, me dá um sinônimo de edificar. Fala um sinônimo de edificar para mim. Esse que eu pensei. Maravilhoso. Então quando eu estou orando em línguas, o que o Espírito Santo está fazendo em mim? Construindo, me edificando, acelerando processos, porque você vai descobrir, aqui no capítulo 14, que muitas vezes nós não sabemos como orar. A Bíblia vai dizer isso em outro momento, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, nós vamos ler o texto daqui a pouco, nos ajuda a orar. Então nós não sabemos muitas vezes o que orar. Várias vezes eu me coloco em situação que eu tenho que orar, mas eu não sei o que orar. Porque eu não sei, não faço a mínima ideia, esquerda ou direita. O que eu faço? Eu gasto tempo orando em línguas. Eu gasto tempo orando no Espírito. Porque eu sei que quem ora no Espírito, quando você ora em outras línguas, você está construindo em você e ora a vontade de Deus. Já vamos para esse ponto agora. Verso 5. Verso 14, na verdade, pula para o 14 aí. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora de maneira correta, porque não tem como errar. Porque quem está orando é o Espírito Santo, não tem como ter erro. Agora, Judas capítulo 1, verso 20. Judas capítulo 1, verso 20. Para você que está em crise aí falando, meu Deus, Judas depois de tudo que fez, a gente ainda vai ter que aprender com ele ainda.
Deus ainda deixou ele escrever um livro na Bíblia ainda? Não, gente, esse Judas aqui é outro Judas. É o Judas, irmão de Jesus. 1:20. Olha o que o irmão de Jesus diz. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O que o irmão de Jesus está dizendo? Quando nós oramos no Espírito, nós somos construídos em fé. Ou não? Porque quem aqui quando está orando em línguas não tem que exercitar o músculo da fé? Quem aqui quando está orando em línguas, a sua mente não quer tomar um controle? Quem aqui quando está orando em línguas, você não é ofendido na mente dizendo, que loucura que é essa? Tem meia hora, você que ora só quando você tem um impulso espiritual, um romper espiritual na igreja, não. Você já está envolvido emocionalmente, está um momento de avivamento, aí não. Mas vai você praticar o dom, como você vai aprender hoje, orando, está dirigindo, está sentindo nada. Você pega e começa a orar em línguas. Você está tomando banho, está sentindo o movimento, está sentindo arrepio, começa a orar em línguas. O que a sua mente vai dizer para você? Você está ficando maluco. Você está ficando doido. Tem meia hora, tem uma hora que você está falando uma linguagem maluca aí. Que doideira que é essa? E aí você não percebe que toda vez que você insiste, você cresce em fé. Porque a fé é convicção, é certeza das coisas espirituais. E a mesma fé que você está usando para continuar orando em línguas contra toda a intelectualidade e todo o natural, é a fé que você vai usar para curar um doente, que também precisa de uma intervenção sobrenatural, que também vai ter uma quebra da lógica, uma quebra do natural. Por isso, quando você está orando em outras línguas, você está crescendo em fé. Agora, você não pode exercitar a sua fé orando por doentes o tempo todo. Nem sempre tem pessoas disponíveis. É necessário que o outro creia. E aí a gente fala outro dia sobre as manifestações de cura, como ela acontece. Mas o fato é que você trabalha, você tem filho, você tem família. Como é que você vai ficar o tempo todo procurando gente doente para você exercitar a sua fé? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode cuidar da sua família orando em línguas. Você pode olhar a sua filha, o seu filho brincando, orando em línguas. Você pode estudar orando em línguas. Você pode dirigir orando em línguas. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta aqui que quando você está orando em línguas, a sua mente não participa. O que quer dizer? Você pode continuar usando a sua mente para fazer outras coisas. Você pode continuar dirigindo. Você pode continuar tomando banho. Você pode continuar escrevendo. Você pode continuar, às vezes, um trabalho que não exige de você interação com as pessoas. Você pode estar batendo ali no computador e orando no Espírito. Você vai pegar e vai ficar no seu ambiente de trabalho. E a pessoa da atendente do lado lá? Espero que não, né, irmão? É desses excessos que a gente está falando, que a gente quer trazer saúde. Você pode orar baixo. Qualquer coisa você está cantando. Está orando em português. Sabe o que você está orando? O que você está fazendo? Estou orando. Mas ele não está entendendo o que você está falando. Porque você está cochichando. Você pode usar, deve usar. Por quê? Porque você está crescendo em fé o tempo todo. Aí vocês se colocam diante de uma situação que precisa de fé e não tem. A lógica faz sentido para você. O natural faz sentido para você. Porque você não aprendeu a exercitar uma vida que ofende a lógica. Deus não pode pedir passos de fé extraordinários para você, porque você não consegue nem continuar orando em línguas, porque a sua mente fica ofendida. Quando diz assim, mas isso é loucura, e pois o resto das coisas de Deus é o quê? A Bíblia diz que essa palavra é loucura para os que não creem. Para nós é sabedoria. Mas para os que não creem, loucura. Qual é a parte da palavra que tem lógica, irmão? Qual é a parte? Tudo isso aqui para o incrédulo é loucura, só que você não é incrédulo. Você vive pela fé, o justo vive pela fé. Nós devemos nos acostumar a ofender a nossa intelectualidade. Vamos lá. A gente parou em alimenta a fé, né?
E aqui em Judas, no verso 20, eu vou ler de novo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Essa palavra aqui, edificando, que você deu aí um sinônimo muito bom, construindo. No original aqui do texto, ela dá uma ideia de recarga de bateria, de recarregar as energias, de receber força. Então tem muitas vezes no dia que você está fisicamente cansado, que se você tiver uma prática de oração em línguas, você vai receber renovo de Deus de maneira muito mais fácil. O apóstolo Paulo ele vai dizer: ainda que o meu homem exterior se corrompa. Esse homem exterior, a carne, ela cansa, ela fica batida igual a minha está hoje. Mas aí ele diz: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada manhã. Se você tiver a prática da oração em línguas, se você tiver a prática de ter fé no espiritual, você vai ter as suas baterias recarregadas, você vai receber força, vai receber ânimo. Entenda uma coisa: as coisas de Deus só podem ser recebidas pela fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas de Deus só podem ser recebidas pela fé. Efésios capítulo 5 agora. Efésios 5:19, ainda estamos nos motivos para orar em línguas. Efésios 5:19. Porque sou mais cheio do Espírito Santo quando faço isso. Efésios 5:19. Vamos ler o verso 18 primeiro. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. E percebe que a semelhança que o apóstolo Paulo coloca da manifestação do Espírito, aqui, esse paralelo, não sei se a palavra correta é essa, com o embriagar-se. Não fique embriagado com o vinho, mas enchei-vos ou se embriague do Espírito Santo. É o mesmo que nós vamos ver em Atos 2. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que as pessoas foram vistas ali, e a interpretação de muitos é que eles estavam bêbados. Ao ponto de Pedro ter que dizer: não, ninguém bebeu essa hora, gente, ninguém bebe essa hora da manhã. É porque ele não passa ali naqueles botecos que tem ali no centro ali. Aqui em Juiz de Fora, lá naquele tempo, podia não ter. Agora, hoje em dia, tem uns barzinhos ali no centro que essa hora já está tendo, desde cedo. Mas Pedro diz: olha, não tem como eles estarem bêbados, ninguém bebe essa hora da manhã. Eles estão embriagados do Espírito, eles estão cheios do Espírito. O que há de normal nisso, irmão? O que há de normal aí nisso? Se fosse para viver uma vida normal, você não tinha se convertido, irmão. A começar do fato que quando você converteu, você crê que você nasceu de novo. Isso é tão escandaloso que um doutor da lei chamado Nicodemos, quando ouve Jesus falar que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, ele vira para Jesus e diz: como? Como alguém pode nascer de novo? Por quê, gente? Porque isso é ilógico. Então o começo da fé cristã, ela já é ilógica. Aí Nicodemos vai virar para Jesus e vai dizer: como pode, mestre, um homem já velho nascer de novo, voltar para a barriga da sua mãe? Aí Jesus vira para Nicodemos e diz: me espanta você estar surpreso com isso. E Jesus diz: você é um mestre da lei, está surpreso com isso? Pois existem coisas, irmão, que somente aqueles que estão dispostos à fé podem acessar e entender. Nicodemos não podia entender, porque a lógica de Nicodemos era, a ideia de Nicodemos era lógica. Para nascer de novo tem que voltar para o ventre da mãe. Mas Jesus diz: aqueles que são nascidos do Espírito.
Você nasceu de novo, irmão. Ainda que o seu corpo aqui presente seja a mesma carcassinha ruim, né? Igual eu, tinha nariz grande, continuei com o nariz grande. Nasci de novo, mas o corpo continua o mesmo, apesar de que com a sabedoria da palavra, né, com a inteligência da palavra de Deus, eu comecei a melhorar um bocado. Comecei a cuidar melhor da saúde. Hoje parece que eu rejuvenesci uns 10 anos, uma imagem minha de 10 anos atrás para hoje. À medida que eu vou ficando no vinho do Espírito, eu estou melhorando, graças a Deus. Olha para o Caio para você ver como é que melhora bem. Você viu a foto do Caio, irmão? Há 15 anos atrás, misericórdia, você vai entender o que eu estou falando. O vinho do Espírito, ele vai curtindo o cara, vai melhorando melhorou ele. Mas ainda assim é o mesmo corpo. Aonde que houve o novo nascimento? No seu espírito. Você sabe porque você sabe que você, o dia que aceitou Jesus, você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Os pecados que outrora tinham domínio sobre você não tem mais. Desejos que era normal para você, eu já tive aqui contando para vocês inúmeros testemunhos de jovens que tinham a prática da sexualidade no seu namoro. E aí se converteram no domingo na igreja. Aí durante a semana, ele não tem informação ainda bíblica do que é certo e o que é errado. Ele só ouviu o apelo, entendeu que ele precisava nascer de novo. Aí a namorada procura ele na terça-feira, vai para a casa da namorada, vai transar com a namorada, pega e liga para o discipulador, na verdade para o consolidador, para quem levou ele na igreja. Ou quando eu era pastor de jovens, me procurava perguntando: Bill, eu acho que eu virei gay. Já ouvi isso mais de uma vez. Por quê, cara? Não, depois que eu fui na igreja, cara, aquele dia, toda vez que eu vou transar com a minha esposa, com a minha namorada, não é mais a mesma coisa. Eu me sinto mal. E aí você vai abrir as escrituras e vai ensinar aquilo que pelo Espírito ele já está sendo constrangido. Olha que loucura. Nasceu de novo. Aquele que roubava não rouba mais. Tem testemunhos aqui de irmãos, em breve eu vou colocar ele para contar aqui, que tinha o hábito de roubar. Nasceu de novo, fazia por hobby, era bom nisso, não sei, achava legal, foi roubar, depois de aceitar Jesus, saiu do restaurante, não, está errado isso, voltou lá dentro, passou todo o constrangimento de virar para o dono do restaurante e falar assim: aqui, eu peguei essa taça aqui. Mas como assim? A taça era sua, eu peguei e estava roubando ela, quero te entregar. Ninguém coagiu ele a fazer isso, é o poder do Espírito, irmão. Nasceu de novo. Se tem uma coisa que eu quero ver naquele grande dia, no telão de plasma do céu, é o que aconteceu dentro de nós. Eu sou outra pessoa desde o dia que eu conheci Jesus. E realmente é um novo nascimento de um bebê, que você vai vendo que ano após ano você vai crescendo e se tornando um novo ser humano cada vez melhor. Aleluia! Isso é sobrenatural, irmão. Então como é que você quer começar no sobrenatural e depois quer ser lógico? Vamos lá. Quanto devo orar? Qual a quantidade que eu devo orar em línguas? Verso 15, volta lá, 1 Coríntios 14. Isso aqui é uma exortação àqueles que já fluem na manifestação vocal do dom e ficam usando o dom só para reteter na igreja. Para a maioria dos cristãos, eles têm que sentir algo para orar em línguas. Tem que sentir um manto, tem que não ter mais palavras em português para expressar o que está sentindo. Aí até fala: soltei uma rajada de língua estranha lá no culto. Você não está usando o dom como você deveria. Você não está usando o dom de maneira sábia. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler o verso 15. O que farei, pois? Eu orarei com espírito e também orarei com entendimento. Eu cantarei com espírito e também cantarei com entendimento. Só um momento, gente, que eu li, eu estou só falando. Eu li Efésios 6 com vocês, mas não continuei, né? Aí ele vai falar: sejam cheios do Espírito Santo, ele vai falar o como
com hinos, salmos e cânticos espirituais, ok? O que é um cântico espiritual, gente? Cântico espiritual é música da igreja. Então por que Paulo colocou hinos? Ué? Se é a mesma coisa, então tá com falta do que dizer? Não, gente. Ele diz, sejam cheios do Espírito Santo com hinos e cânticos espirituais. Hinos é aqui, ó, é a música que alguém compôs e que nós vamos cantar junto. Agora, o que é cântico espiritual? Cântico espiritual é oração em línguas cantada. Bota um ritmo e vai para cima, irmão. É isso é cântico espiritual. Quando eu faço isso, eu sou o mais cheio do Espírito Santo. Agora vamos voltar aqui. Verso 15, o que a gente está vendo aqui? Paulo está falando que você deve fazer no equilíbrio a mesma quantidade que eles oram em línguas, eles devem orar com entendimento. Agora vamos entender o contexto. Paulo está falando isso para quem? Olha o nível da igreja de Corinto, gente. Vê se não parece com os pitch and chew lá da internet. Não vá procurar sobre isso, tá, irmão? Se poupe. E não conversa com o Elbert também, porque ele gosta de ficar mandando esses caras para mim. Eu só fui conhecer essas coisas graças ao Elbert. Aí, Paulo está falando para quem, gente? Para uma igreja que eles pegavam o momento do sermão, da pregação. Olha aqui o excesso. Ao invés de pregar em português, no caso deles lá em hebraico, em aramaico, em grego, eles passavam 1 hora de pregação pregando em línguas, gente. E aí todo mundo levantava e ia embora para casa. O que você achou do sermão? Dá um glória, só isso. Era desse jeito. Os incrédulos chegavam na igreja e não entendiam nada. Não edificava ninguém. Era essa loucura que estava vivendo em Corinto. Aí ele vai dizer assim, gente, a mesma quantidade que vocês oram em línguas, ele não está dizendo para parar, ele está dizendo, a mesma quantidade que vocês oram em línguas, orai também com entendimento, orai também em português. Você precisa das duas coisas. Porém, entretanto, agora nós estamos falando para uma igreja que ora em línguas pelo menos meia hora por dia? Não. Nós estamos falando para uma igreja que tem a prática de orar em línguas 1 hora por dia? Não. Nós estamos falando para uma igreja que ora muito em português? Amém, Jesus. Eu acho que nem em português ela ora. Mas vamos supor que você ora bastante em português. Que eu preciso de alguém que ora bastante em português para dar um exemplo. Hoje, Paulo diria o seguinte: irmãos, orem em línguas a mesma quantidade que vocês oram em português. Ele vai trazer o equilíbrio. Então, eu devo orar em línguas constantemente. Constantemente. Eu vou deixar para trazer isso daqui a pouco. Efésios 6,18. O outro foi Efésios o quê, gente? 5,19, né? Agora que é o Efésios 6,18. Tenha misericórdia de mim hoje, tá, irmão? Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Preste atenção aqui. Orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito. Irmão, como que vai orar todo tempo? Se não for oração em línguas, que dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quanto que eu devo orar em línguas? Todo tempo que você tiver, irmão. Todo tempo que você tiver. Para de ficar usando o dom só quando tem um reteté na igreja. Se é para edificar a sua vida, faça isso pelo menos meia hora por dia. Pelo menos. Ah, Bill, mas eu não consigo quando eu não estou sentindo. Pensamento errado. Colocou uma mentira na sua mente, está te roubando de ser edificado. Se você quiser agora, o dom é seu.
é para a sua edificação. Você começa a orar em línguas agora no seu lugar, se assim você quiser. Já foi dado pelo Espírito a você. Vamos continuar. Oração em línguas, como eu estava dizendo agora, é o único dom que você usa o quanto você quiser. E aí, eu quero te fazer pensar algo. O único dom que é dado para a sua edificação, não para os outros, é a oração em línguas. Eu não estou falando de variedade de línguas. Variedade é para com interpretação. Aí é para os outros. Para a sua edificação é a oração em línguas. O único dom que Deus dá para a sua edificação, oração em línguas, você pode usar como você quiser, a hora que você quiser. O único dom que você tem o controle do quanto usar, você não usa. Como que você vai chegar para Deus e vai dizer a respeito dos outros dons que Ele manifesta quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, que você quer fluir nos outros dons? Você não usa nem o que você tem. Ai, Deus, eu quero fluir no dom de cura. Ah, Deus, eu quero fluir em palavra de conhecimento. Eu quero fluir em palavra de profecia. Ah, eu imagino Deus. Você tem um dom e você não usa. Então, um bom caminho de você dizer que você quer se envolver com coisas espirituais é a prática da oração em línguas. Só um breve testemunho. David Robertson foi um grande avivalista. Orava 8 horas por dia em línguas. Kenneth Hagin chegou a orar em línguas direto por 3 dias. Será que você pode começar a partir de hoje a orar meia hora por dia? Aleluia. Para a gente caminhar para o término. Como falar? Como fluir nesse dom? Porque você está aí, poxa, Bill, beleza, você falou isso tudo aí, mas e como é que eu faço isso? Primeiro, sabendo que essa é a vontade de Deus para mim. Primeira coisa, sabendo que essa é a vontade de Deus para mim. Sabendo que você já fala, ainda que você não expresse. Romanos 8, 26. Seu dedo está doendo hoje, né? De tanto você abrir a Bíblia. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Lembra o que eu disse? A gente não sabe orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados com palavras, com idiomas. O Espírito Santo, ele já fala essa linguagem espiritual dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Como falar? Tendo a fé certa. Lucas 11. Equipe de adoração pode subir. Lucas 11, 13. Muita gente não flui porque pensa assim: e se quando eu for pela fé abrir a minha boca e deixar fluir? Se quando eu começar a falar, na verdade, for o diabo falando na minha boca, ou for carnalidade, for carne. Lucas 5, né? 11. Lucas 11, 13. Olha isso aqui. Você tem que confiar mais no caráter de Deus. Então vós, se sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aleluia. Então, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tem um outro evangelho vai dizer assim: se um filho pede a um pai um pedaço de pão, o pai dá pão e não dá pedra?
que dirá Deus? Como que você pode estar pedindo para Deus algo para fluir e abençoar a sua vida espiritual, e Deus vai dar a você demônio ou carne? Aí você tem que confiar no caráter de Deus, meu irmão, na bondade de Deus. Isso é algo entre você e Deus. O diabo não participa disso. Como falar não sendo místico? Muitas das vezes as pessoas não fluem porque a gente é muito místico. A gente não entende que a própria manifestação espiritual, ela já é esquisita. As coisas espirituais, elas por si só já são esquisitas e estranhas. Não precisa ser mais do que é, irmão. Algumas pessoas têm a ideia de que para falar em línguas, o Espírito Santo vai tomar a boca delas, a língua delas, e vai falar por elas. Que coisa estranha, irmão. Depois doido sou eu que oro em línguas. Você que é doido, que está esperando não sei quanto tempo uma manifestação do Espírito Santo pegar a sua língua e começar a bater na sua boca sozinho. Que coisa de doida é essa? Você é mais doido do que você imagina. Não faz sentido. É por fé, irmão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que o Espírito Santo desceu sobre cada um deles como língua, com língua como que de fogo. E não entenda que era língua de verdade não, gente. Língua como que de fogo, no original aqui, é aquela chaminha. Não é língua da sua boca, não. Língua de fogo é um facho de fogo, ok? Não ficou uma língua de boi flamejante na cabeça das pessoas, não. Foi vista uma língua de fogo, é um facho de fogo sobre a cabeça de cada uma das pessoas. O Espírito Santo concedeu a cada uma daquelas pessoas uma linguagem espiritual. Mas não diz o texto que o Espírito Santo começou a falar. Pelo contrário, o texto diz que eles começaram a falar. Ou seja, o Espírito Santo botou sobre eles, mas eles abriram a boca e começaram a falar, crendo, pela fé. Pela fé. Quando você vai orar por um enfermo, quando o Espírito Santo mostra alguém doente para você e diz: vai lá, ora por aquela pessoa, que eu vou curar. O Espírito Santo toma sua mão e sai involuntariamente na direção da pessoa. Alguém aqui já teve essa experiência? Fala que no final eu vou orar por você por libertação. Não. O Espírito Santo fala no seu coração e você, pela fé, você crê que Deus falou que quer curar aquela pessoa. Você coopera com o Espírito Santo. Você bota a sua mãozinha sobre o doente e agora o Espírito Santo vai fazer a parte dele. A pessoa vai ser curada. Oração em línguas é a mesma coisa, irmão. O Espírito Santo já te deu. Você abre a sua boca e deixa fluir. Bilma, eu vou falar um monte de palavra estranha. Não leu não no texto? É língua estranha. Se fosse para não ser estranha, ele não tinha dito que era língua estranha. Como falar não sendo místico? Se livre disso, irmão. A maioria das pessoas crentes que eu conheço já tiveram uma experiência de quase falar em línguas. Eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém, mas tem muita gente na igreja que dentro de um ambiente veio o fluir e você disse: é coisa da minha cabeça, não, melhor não, e você parou. Ou teve uma experiência uma vez e não exercitou, e como o músculo atrofiou. Mas por que você parou? Incredulidade, pensamento errado, botou o diabo no meio. Ah, é do diabo, é da carne. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que o diabo não quer te dar, é oração em línguas para sua edificação. Ele pode querer te dar essas línguas malucas que tem por aí, que aí isso é excesso. O diabo pode querer te dar a performance. O que eu estou te ensinando aqui não é para você aparecer para ninguém. É para você no seu carro sozinho ficar lá, dentro do seu quarto. Isso o diabo não quer que você tenha.
O diabo pode querer que você tenha a interpretação de alguns sobre o dom, que é você ficar parecendo espiritual para os outros. Mas isso aqui eu não estou ensinando aqui.